Olá, queridos alunos e queridas alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula da disciplina de Fundamentos da Educação. Para quem se lembra, eu sou a professora Tamires e estarei com vocês aqui na mediação e também lá no ambiente virtual de aprendizagem, o estúdio de vocês. Antes de passar a palavrinha para a professora, vou passar alguns recadinhos aqui. Na semana passada, a gente teve aí a abertura das atividades discursivas, então, como eu sempre falo, faça uma leitura aí flutuante dessas atividades, né, com bastante calma, leia com cautela, vai se familiarizando com o conteúdo da disciplina e também com a atividade. Ontem, na segunda-feira, a gente também teve a abertura das atividades objetivas, a atividade 2 e a atividade 3. É importantíssimo que vocês se organizem a partir das datas disponíveis no calendário da disciplina. É só se familiarizar ali com o ambiente que vocês vão ver que no canto direito da disciplina já tem ali todas as datas disponíveis de vencimento de atividade, além de dentro de cada atividade também. Então, quando eu falo para vocês, façam uma leitura flutuante para que vocês conheçam o que está sendo pedido dentro de cada enunciado, para fazer aí uma conexão com as aulas ao vivo, com as aulas conceituais, com o livro da disciplina e demais materiais dispostos ali para vocês. Lembre-se sempre que essa aula fica gravada, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, e os slides da aula de hoje, bem como da primeira aula ao vivo, também estão no material da disciplina. Tem bastante material, bastante informação para vocês conhecerem mais sobre o conteúdo. Tenho certeza que vocês farão boas atividades e, além disso, terão, para além de uma boa aprendizagem, um boletim azul com boas notas, porque vocês têm bastante material aí para consultar. Sem mais delongas, vou chamar a professora aqui. Boa noite, professora, tudo bem? Olá, professora Tamires, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com todos vocês? É um prazer estar aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa segunda aula. Obrigada, professora. Podemos? Podemos. Estarei aqui nos bastidores. Desejo a todos boa aula. Qualquer coisa é só me chamar. Muito obrigada, professora Tamires. Pessoal, então, novamente, né, eu sou a professora Ana Paula, estarei aqui com vocês hoje, dando continuidade aos nossos conteúdos, à nossa disciplina de Fundamentos da Educação. Nós já iniciamos essa nossa conversa, né, na aula anterior, com a nossa aula 1, que foi uma aula extremamente importante, na qual nós contextualizamos ali, então, o porquê que é tão importante nós estudarmos fundamentos, né? Fundamentos da educação, que são fundamentos permeados ali pelos conceitos históricos, filosóficos, que nós trabalhamos melhor ali na primeira aula. E hoje nós daremos continuidade a esses fundamentos, falando um pouco mais ali de sociologia, de conteúdos sociológicos. Só relembrando, então, uma questão muito importante antes de nós continuarmos essa nossa reflexão, é lembrar da importância desse termo, fundamentos. Quando nós pensamos em algo que é um fundamento, ele é uma base, ele é fundamental, ele nos dá suporte para o restante da nossa construção. Então, é como se nós pensássemos num prédio, na construção de um prédio, que nós temos ali as suas bases, os seus fundamentos, eles precisam ser firmes, sólidos, né, fortes, concretos, para que a construção desse prédio, ela aconteça bem feita e que esse processo ele seja seguro para depois as pessoas morarem ali, enfim, né? Então, quando nós falamos em fundamentos da educação, eu gostaria de relembrar vocês que vocês analisem esse conceito desta forma, como uma base muito importante para a construção de conhecimento aí de vocês. Então, como eu mencionei para vocês, na nossa primeira aula nós tratamos mais de história, fizemos ali um percurso dos períodos da história, seus principais fatos, como a educação ela era concebida, né, e concretizada naquele momento da história. Associamos isso a um pouco também aos períodos da filosofia. Além disso, tratamos dos nossos principais pensadores e suas contribuições, né, tanto para a sociedade, para a história, para a filosofia, mas, claro,
para o pensamento educacional, para os nossos conceitos de escola, de aluno, de aprendizagem, né? E aí, hoje, então, dando continuidade à nossa linha de pensamento, nós vamos falar um pouco melhor de fundamentos que são sociológicos, ou seja, nós vamos tratar de sociedade, de sociologia e educação. Toda vez, pessoal, que vocês virem ali nas palavras esse finalzinho escrito logia, né? O que ele quer dizer? Ele está se relacionando a um estudo. Então, nesse caso, a sociologia, ela se relaciona ao estudo da sociedade. Então, uma das grandes questões da nossa aula de hoje, que eu gostaria que vocês já fossem aí pensando um pouco sobre o que vocês sabem ou o que vocês têm dúvidas sobre, é por que então é importante estudar a sociedade, as sociedades que passaram, né, que foram construídas, as influências que nós temos dela na nossa sociedade hoje, né? Então, por que é importante esse estudo das sociedades? E o que também nós estudamos? Quais são os principais pensadores que tratam desse estudo? E, claramente, é muito importante que a gente entenda esse estudo da sociedade e como ele está ligado à educação, esse processo de construção de conhecimento. E para isso, para nós iniciarmos a nossa compreensão desse conceito de estudar a sociedade e relacioná-lo à educação, eu trago um questionamento para vocês pensarem aí e até colocarem as suas contribuições aí no chat. Então, a escola, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, às vezes vocês já fizeram essa reflexão, né? Então, a escola, ela transforma a sociedade ou é transformada por ela, né? Brincadeiras à parte, mas é quase como se nós falássemos de quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. E cada um tem a sua ali opinião sobre. E nesse caso, né? A escola, essa instituição. Então, a escola é uma instituição, assim como o Estado, a igreja, né? Enfim, isso é um conceito, inclusive, sociológico. Nós temos a instituição escola. Ela transforma a sociedade ou é transformada por ela? Sobre o chat, tá, pessoal? Ao longo de toda a aula, eu vou pedir contribuições de vocês no chat, vocês vão colocando ali, os mediadores vão auxiliando ali, salvando, caso vocês tenham dúvidas e tudo mais. Só que como essa aula é muito teórica, eu vou conseguir me reportar ao chat menos vezes do que eu gostaria, né? Porque senão nós não teremos muito tempo para nos aprofundarmos ali da forma como nós vamos precisar. Mas eu vou estar lendo, tá, todos esses comentários no chat e posteriormente eu respondo dúvidas que ficarem ali, que não forem respondidas ao longo da aula, ok? Então, sobre esse questionamento, deixem ali a opinião de vocês, porque nós pretendemos retomar essa pergunta, tanto ao longo da aula quanto no final, né? A educação, ela acontece isoladamente? Será que ela acontece sozinha, né? Ou ela está inserida numa sociedade, né? Ela sofre influência de características dessa sociedade? Então, por exemplo, se nós pensarmos em uma sociedade, a sociedade que nós vivemos, nós temos características que são econômicas, nós temos características que são culturais, políticas, históricas. Então, nós podemos dizer que a escola, ela sofre influências de todas essas características que são da sociedade ou não, tá? E aí, para ficar mais claro ainda essa linha de pensamento para vocês, vamos imaginar aqui uma situação, vamos partir de algo bem simples. Se a escola, nesse caso, ela existisse completamente separada da sociedade, ou seja, como eu falei, né? Ela não sofre influência nenhuma, econômica, política, social, cultural. Então, se ela é totalmente separada dessa sociedade, será que nós teríamos diferenças entre as escolas? Porque hoje nós temos, né? Nós temos escolas com um desempenho diferente uma da outra,
né? Então, pensem aí nas escolas que vocês já estudaram, nas escolas que vocês conhecem, elas são exatamente iguais? Se não tivesse influência da sociedade, será que nós teríamos desigualdades educacionais, então, como eu citei? Será que as mudanças políticas, as mudanças econômicas, elas afetam, então, a escola? Na verdade, eu acredito aí que pela minha fala agora, a gente já chegue a uma resposta que ela vai ser cada vez melhor elaborada ao longo dessa aula. Acho que a maioria de vocês aí, né, tá colocando aí no chat que, voltando à nossa pergunta, se a escola ela transforma a sociedade ou é transformada por ela, nós podemos responder que são ambas as coisas, né? Por quê? Porque a escola, como eu disse para vocês, ela é uma instituição social. Então, ela precisa obrigatoriamente ser compreendida dentro do contexto em que ela existe. Ou seja, ela sim, ela sofre influências culturais, políticas, econômicas da sociedade na qual ela está inserida. Um exemplo mais simples ainda para vocês entenderem, vocês devem saber que muito se fala da educação na Finlândia, né? Que é uma educação de extrema qualidade, referência mundial de educação. Será que uma escola da Finlândia ela é exatamente igual uma escola periférica aqui do Brasil? Todo mundo sabe que não são escolas iguais. E por que elas não são iguais? Porque é uma instituição social que faz parte da sociedade e por ela é influenciada, né? Então, os aspectos econômicos da Finlândia, culturais, né? Enfim, tudo isso faz com que eles consigam um desempenho diferente do que uma escola periférica aqui no Brasil ou em qualquer outro país do mundo que tenha condições econômicas, culturais, políticas diferentes das da Finlândia, né? Então, novamente, para que fique muito claro, a escola transforma a sociedade? Sim, ela tem esse poder. Ela pode transformar, né, a sociedade. Inclusive, é um dos objetivos da escola, da educação, na verdade, né? O seu poder transformador. Mas ela é transformada por ela? Também, com certeza, porque ela é uma instituição social que está dentro do contexto em que ela existe. E para deixar isso mais, né, visível, nós temos uma citação aqui, que inclusive é uma citação ali do próprio livro de vocês. Então, já aproveito o momento para enfatizar o quanto é importante a leitura aí do livro de vocês, que está muito legal, está muito bem escrito, que torna esse conteúdo que, por vezes, nós achamos que ele é um pouco mais difícil por ser teórico, de uma forma muito mais fácil de ser compreendido. Então, como a professora Tamires colocou, aproveitem os materiais que vocês têm à disposição. Então, lá no livro de vocês, eu tenho essa citação aqui, que fecha essa pergunta que nós fizemos. A educação tanto constrói a sociedade, quanto ao mesmo tempo é construída por ela. Então, é isso que nós precisamos ter em mente, que é um processo de duas mãos e precisa ser desta forma. E por isso é tão importante que a gente estude, como eu disse no começo, o estudo da sociedade para entender a educação e a escola também, ok? E aí, pessoal, nós temos já aí um desafio inicial. Associado a essa reflexão que nós fizemos juntos agora, eu vou desafiar vocês a pensarem sobre uma situação que eu coloco ali. Nós temos uma escola A e uma escola B, duas escolas ali para nós observarmos e pensarmos um pouquinho sobre. A escola A, ela tem como características, né? Mesma proposta curricular para todos, mesmas regras para todos, mesma metodologia e mesma avaliação. Ou seja, todo mundo que estuda na escola A tem tudo igual. Simples assim. Já na escola B, é diferente. A escola B já não coloca tudo igual para todo mundo que está lá. Ela considera um contexto social,
ela observa diferentes trajetórias dos estudantes, ela adapta algumas estratégias que nós temos e ela faz ali a utilização de diferentes formas de acompanhamento desses alunos, né? Então, escola A e escola B. O desafio para vocês pensarem ao longo aí da nossa aula, para nós retomarmos depois, é qual escola tem mais condições de compreender os seus estudantes e por quê? Eu acredito e eu espero, né, que conforme o que a gente conversou, que foi pouquinho até agora, mas foi muito importante para que essa aula faça sentido, né? Vocês já, mais ou menos, pelo menos, já sabem qual escola tem mais condição de compreender os seus alunos. Mas vão prestando atenção ali ao longo da aula, vão anotando, né? O que vocês acham, até as suas dúvidas, enfim, e nós vamos construindo ali essa resposta em conjunto, ok? E aí, pessoal, a gente vai dando continuidade a esse pensamento sobre a escola fazer parte de uma sociedade, de ser uma instituição que faz parte da sociedade. Nós precisamos entender, e que fique muito claro isso, que a educação ela acontece dentro da sociedade. A escola ela não está isolada. Quando nós falamos, pessoal, em social, vamos pensar quando uma criança nasce, né? Quando uma criança nasce, ela tem os primeiros contatos ali com a família. E muito jovem já, né? Qual que é o lugar onde ela vai? Tirando família. Antes era só família. Depois desse processo apenas familiar, ela vai para algo muito maior. Ela vai para a escola. E lá, então, nós temos uma série de possibilidades, de contextos sociais, econômicos e culturais na qual essa criança ela vai estar inserida. Então, tanto quando a gente fala de escola, quanto fala de sociedade, né? Esse papel ali da educação escolar, ele é muito importante não só pelo conteúdo formal que a escola trabalha, mas por toda a questão do desenvolvimento social desse aluno, dessa criança. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a função da escola para o indivíduo, hoje ainda, mais para frente, quando nós chegarmos nos nossos principais teóricos aqui da nossa aula. Mas isso é muito importante que vocês já compreendam, essa importância social da escola, né? Então, a escola ela não é algo isolado, ela se relaciona com a família, com a cultura daquele local, daquela cidade, né, daquele país, com a economia daquele momento da história. Então, olha aí, vamos puxar a primeira aula. Então, falando em história, ao longo dos períodos históricos, eu tenho características econômicas e políticas diferentes. Essa é uma informação importante. Se eu tenho características econômicas e políticas diferentes, eu preciso analisar isso nesses contextos, né? Então, voltem lá os conceitos da primeira aula também, para a gente ir montando a nossa disciplina em conjunto. Eu sempre gosto de falar, pessoal, até fazendo um parêntese aqui, que quando a gente fala, né, de história, de filosofia, de sociologia, os conteúdos que nós trabalhamos, eles não são caixinhas fechadas, isoladas, né? Então, nós abrimos a caixinha da primeira aula, estudamos ela, fechamos e esquecemos. Agora, nós abrimos a caixinha da segunda, isso não pode acontecer, né? Então, assim, nós precisamos entender esses conhecimentos e conseguir fazer a associação, porque é uma linha de pensamento. Uma coisa ela é ligada à outra. E aí vai ser bem legal, porque vocês vão percebendo, já devem estar, por estarem estudando o livro e tudo mais, né? E as aulas conceituais, que uma coisa vai fazendo sentido com a outra, né? E eu sou suspeita para falar, né? Eu sou professora de história, de formação, mas eu acho muito legal quando a gente consegue ver o sentido que isso vai ganhando ao longo aí da construção do nosso conhecimento. Então, dando continuidade, nós percebemos que essa escola, ela se relaciona com tudo isso, com o trabalho,
nós vamos falar de um autor que fala dessa importância do trabalho para a sociedade, dos valores sociais, das desigualdades, das diferentes formas de organização que as sociedades elas estabelecem ao longo da história também. Então, tudo isso está diretamente relacionado, isso é social, mas está diretamente relacionado com a educação. Por isso é muito importante para a educação nós estudarmos a sociologia, ou seja, o estudo dessas sociedades, para a gente compreender essa família, essa cultura, essa economia, essa política e etc., ao longo dos períodos históricos, né? Tanto que é bem interessante aí no material de vocês, no livro, né? Vocês vão fazer uma leitura aí bem mais detalhada do que a gente tem tempo de trazer na nossa aula ao vivo, mas vocês devem ter lido o livro e percebido que lá no começo também do livro ele traz o porquê estudar sociologia, né? Então, por que estudar sociologia para compreender a educação? Né, essas áreas das ciências humanas que nós chamamos, né, a antropologia, que vai vir mais para frente na nossa terceira aula, elas buscam, pessoal, de uma forma muito simples de falar, para que todo mundo entenda, compreender o ser humano na sua vida em sociedade. Então, isso é muito importante, é o estudo do ser humano na sua vida em sociedade, buscar entender como a educação ela está presente em todas essas sociedades que são diferentes, é um objeto de análise extremamente importante, tá? O professor, vamos pensar da seguinte forma, ele não pode mais, pessoal, pensar assim, apenas, por que este aluno não aprende? Simples assim, de uma forma muito objetiva, né? Olhar apenas para o porquê o aluno não aprende. A sociologia, ela vai ajudar no estudo todo que ela estabelece, nessa forma de compreender o indivíduo na sociedade, ela vai ampliar essa pergunta. Então, ela não vai dizer mais por que o aluno não aprende apenas. Ela vai dizer o seguinte, olha que legal, contribuição da sociologia para a educação. Ela vai dizer que fatores sociais, históricos, econômicos e culturais podem estar relacionados a essa situação do meu aluno não estar aprendendo. Olha a diferença de uma pergunta para outra. Sem sociologia, por que o meu aluno não aprende? Com a sociologia, quais fatores, né, desses todos que eu citei, podem estar relacionados ao fato de uma aprendizagem menor desse meu aluno, tá? Então, é uma mudança de olhar muito importante que se aplica à educação a partir do estudo da sociologia, tá? Os profissionais da educação, eles precisam atuar dessa forma, que é uma forma muito mais contextualizada, considerando todos esses aspectos, evitando, isso é muito importante ao se falar de educação, evitar isolar o indivíduo, no caso esse aluno, da sua origem social, tá? E aí, quando eu falar para vocês de um autor mais para frente, que é o Durkheim, vocês vão entender um pouco mais sobre isso também, porque é muito difícil isolar um indivíduo dessa sua origem social, dessa sua coletividade. Então, resumindo, para nós darmos continuidade, a sociologia, ela nos ajuda a sair de uma explicação que ela é exclusivamente individual para enxergar um contexto social. Por isso, a educação ela acontece dentro da sociedade e a escola não está isolada, ok? E aí nós chegamos num fato muito importante, né? Nós falamos tanto da importância da sociologia, falei para vocês que a sociologia, né, no seu significado, é o estudo das sociedades, né? Mas agora nós vamos entender um pouco melhor o que são essas ciências sociais. Por quê? Né? Porque a sociologia, ela está dentro do que nós chamamos de ciências sociais. Ciências sociais, elas vão ter 3 grandes campos de estudo, que nós vamos passar por eles, tá? Não todos nesta aula,
mas iremos. Então, as ciências sociais, elas vão compreender os seres humanos, como eles vivem, como que eles se relacionam, né? Como que eles se organizam nessa sua vida coletiva. Mas eles vão ter um olhar, nessas ciências sociais, nos seus 3 campos, vão ter olhares diferentes para esse indivíduo na sociedade. O primeiro campo é justamente o que eu tenho falado até agora, que é o campo da sociologia. O que estuda de uma forma, tá, pessoal, fácil de ser compreendido e mais objetivo aqui para nós na nossa aula. Que, assim, se nós formos tratar isso de uma forma extremamente teórica, fica muito difícil a compreensão e muito longo esse processo também, né? Então, sociologia, ela estuda as relações sociais e a organização da sociedade, que é basicamente o que nós estamos falando até o momento agora, né? Relacionando isso com a escola, as influências dessa sociedade, da organização dela na educação. Só que eu tenho também, dentro das ciências sociais, uma outra área muito importante que nós vamos falar na terceira aula, que é a antropologia. E como eu falei para vocês no início, se logia é o estudo, antropo é do homem. Antropo, todas as vezes que vocês virem esse prefixo, né? Antropo, significa homem. Então, a antropologia, ela vai estudar as diferentes culturas, os diferentes modos, né, de viver de acordo com cada sociedade. Ela vai ter um olhar mais cuidadoso para o homem, né, o ser humano, nesse sentido das suas diferenças. E, por fim, a terceira aula, também super importante, inclusive para nós na educação, todas elas são, a ciência política. A ciência política, o nome já diz também, o que ela vai estudar? Ela vai estudar as relações de poder dentro da sociedade. Então, o poder, o Estado e suas relações políticas. Então, nós temos uma área que estuda as relações sociais e a organização da sociedade, grande. Outra que olha um pouco mais com cuidado para o homem, para o ser humano, para as suas diferenças culturais. E uma outra que estuda mais especificamente as relações de poder, né? A política, o Estado, né? Essa força que essas relações estabelecem. Isso é importante para a gente conseguir também delimitar ali o nosso olhar sobre o que nós estamos falando, qual é o nosso olhar, qual é a nossa análise, sobre qual viés nós estamos olhando a partir das ciências sociais, ok? E aí, nós vamos focar um pouco mais, como eu disse na aula de hoje. Se na terceira nós vamos falar mais de antropologia, a nossa aula de hoje tem um foco maior na sociologia, né? Então, o estudo das organizações sociais e como o homem está inserido nisso. E para isso, é muito importante que a gente entenda por que surgiu a sociologia. Porque assim, pessoal, como que a maioria dos estudos eles surgem? Né? Eles surgem de uma necessidade. Então, o ser humano, o homem, né, o pesquisador, estudioso, ele sente uma necessidade, ele percebe que falta algo naquele contexto que ele está inserido. E aí ele cria aquilo que ele precisa. Isso serve desde quando o homem inventou a roda. Por que ele inventa? Por que o homem inventa o fogo? A roda? Porque ele sentiu uma necessidade. Por que o homem aprendeu a plantar? Que é a revolução agrícola extremamente importante. Porque ele sentiu uma necessidade. A escrita, enfim, né? E aí ele deu um jeito e aprendeu a fazer. Nesse caso aqui, não é muito diferente. Quando surge essa necessidade de se estudar a sociedade, ela surge por conta de um contexto. Nesse contexto aqui, ele é um contexto histórico. Então, novamente, é muito importante que a gente também tenha cuidado com esse olhar, lá da primeira aula, sobre a história e sobre a filosofia, né? Então, a sociologia, ela não é simplesmente uma ciência que foi criada aleatoriamente ali
por Auguste Comte, que nós vamos falar sobre ele é considerado aí o pai da sociologia, né, um dos primeiros pensadores a respeito disso, mas não, ela é, como eu falei para vocês, algo que está dentro de um contexto histórico. Esse contexto histórico, ele é um contexto lá do século XVIII. O século XVIII, ele passa por duas grandes transformações históricas. Nós, historiadores, trabalhamos muito isso de uma forma muito detalhada e cuidadosa, porque são transformações históricas que são importantíssimas para nós até hoje, na forma como nós vivemos, tá? Então, essas duas grandes transformações são duas grandes revoluções. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tá? E aí, pessoal, também, para que vocês entendam melhor, toda vez que um historiador ele fala que algo foi uma revolução, entendam já que é algo extremamente importante. Toda vez que vocês irem revolução para a história, esse conceito nós só aplicamos quando aquele fato histórico ele mudou tudo. Ele mudou as relações de trabalho, políticas, econômicas, tudo isso. E é exatamente isso que acontece, tanto na Revolução Industrial quanto na Revolução Francesa, que vocês estudaram aí no ensino fundamental e depois aprofundaram melhor no médio. Nesses momentos, pessoal, como constam aí nos nossos slides, né, a sociedade europeia, ela se transforma profundamente. Esses dois momentos acontecem na Europa e depois se espalham pelo mundo, influenciam outros movimentos ao redor do mundo. Então, a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, depois ela se espalha, e a Revolução Francesa e seus desdobramentos começam na França e depois se espalham, né? As ideias chegam, inclusive, aqui no Brasil. A Revolução Francesa influencia até os nossos processos de independência do Brasil, para vocês terem ideia, né? Então, é muito importante. Então, acontece ali, quais são essas grandes transformações, né? A Revolução Industrial, pessoal, para vocês entenderem, relembrarem ali do ensino fundamental, ela modifica profundamente as formas de produção, as relações de trabalho, a organização das cidades. É nesse momento que a população ela começa a migrar dos campos, né, para os centros urbanos. Eu tenho ali surgimento de novos problemas sociais derivados disso, inclusive, porque esses centros não estavam preparados para tanta gente indo para lá. Tem emprego, será, para toda essa população? Não tem. Então, começa a gerar ali um aumento dessas situações de pobreza nos grandes centros urbanos também. Então, como está descrito ali, nós temos uma urbanização, nós temos um crescimento das cidades, novas relações de trabalho se estabelecendo, criam-se com novas relações de trabalho conflitos, né, de trabalho, conflitos sociais, grandes transformações políticas e, óbvio, com a Revolução Industrial nós temos a expansão do que nós conhecemos por capitalismo, né? Antes da Revolução Industrial, não era o capital, que daí vem capitalismo, né, do capital, o mais importante, era a posse da terra. Com a Revolução Industrial, deixa-se a posse da terra como ser o mais importante, que é algo feudal, que é do feudalismo da Idade Média, e na Idade Moderna, o mais importante passa a ser o capital. É aí que nós temos o surgimento, inclusive, de uma nova classe social, que nós conhecemos por burguesia. Os burgueses, que são aqueles que passam a trabalhar e a vender, né, compra e vendem coisas para acúmulo de capital. Ou seja, né, o meu objetivo aqui não é dar uma aula de Revolução Industrial, é fazer com que vocês entendam que nesse século XVIII, né, com o início da Idade Moderna, nós vamos ter uma grande revolução que vai transformar profundamente todas as relações sociais. E aí nós temos esse questionamento: como eu vou compreender uma sociedade que ela está se transformando, se modificando tão rapidamente? E é nesse contexto que surge a sociologia. Então, a pergunta que faz com que a sociologia ela cresça, né, ela apareça para nós, vai ser a seguinte pergunta: como nós podemos explicar todos esses acontecimentos? Foi o que os pensadores
refletiram na época. Os pensadores falaram, nossa, olha quanta coisa está mudando, quanta coisa está acontecendo, a gente não está conseguindo mais entender todo esse processo. Então, como nós vamos explicar todos esses acontecimentos, né? Então, é nesse cenário que nas ciências sociais, né, que as ciências sociais, elas aparecem para tentar, então, produzir um conhecimento mais sistematizado sobre a sociedade. Ou seja, o que é um conhecimento sistematizado? É organizado, é mais fácil de compreender. Então, é nesse sentido que surgem as ciências sociais. Então, para nós fazermos uma analogia e ficar mais fácil ainda para vocês compreenderem, a analogia é a seguinte, né? Imaginem que uma cidade, ela está crescendo muito rapidamente, né? As pessoas estão deixando o campo, novas fábricas, né? Elas estão surgindo, as relações de trabalho, elas estão mudando, os antigos costumes, inclusive, estão desaparecendo. Como que eu vou compreender tudo isso? Essa é a sociedade, né, que ajuda a explicar o nascimento da sociologia. Essa analogia que faz com que os pensadores falam, opa, nós precisamos criar uma ciência que nos ajude a sistematizar tudo isso que está acontecendo. Então, aí vem a sociologia para contribuir com essa sistematização de todos esses acontecimentos, ok? E aí, como eu falei para vocês, citei lá no início, né? Nós temos o pensador que é considerado o pai, né? Nesse momento, um dos primeiros ali da sociologia. E aí, eu vou fazer um parêntese, pessoal. Vou beber minha água antes. Entendam o seguinte, nós estudaremos, ao longo de todas as nossas aulas, vários pensadores. Nós não estabelecemos nenhum julgamento de valor, de certo ou errado no pensamento desses pensadores, tá? Nós precisamos conhecer o pensamento de todos eles. Nós falaremos que alguns desses pensamentos foram questionados ao longo da história e foram superados por outros pensadores. Isso significa que este pensamento, ele está errado? Não. Significa, novamente, que a sociedade mudou e que as pessoas começaram a ter outros olhares, a irem aperfeiçoando ainda mais essas reflexões. Por que eu estou falando isso? Porque o Auguste Comte, por exemplo, esse francês ali, pai do positivismo, né? Que o positivismo, ele é uma linha de pensamento dentro dessas ciências sociais, ele é considerado ele é um pioneiro, né? Ele é um fundador da sociologia. Ao longo do tempo, ele vai ter seu pensamento questionado, mas não significa que ele estava errado, ok? Então, é um parêntese importante. Então, o Auguste Comte, pessoal, como eu disse para vocês, ele é considerado esse fundador da sociologia e ele sempre relacionou o seu pensamento a esse contexto de transformações sociais. Então, por isso, ele é considerado esse fundador, né, esse pioneiro. E o Comte, ele buscava compreender racionalmente, vamos usar esse termo, as mudanças ocorridas na sociedade. Para isso, né, ele é pai de uma teoria que se chama positivismo, que talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez vocês já conheçam, né, um pouquinho sobre. Também aparece, né, lá nos livros de história do ensino fundamental e médio. E esse positivismo, pessoal, ele valoriza alguns preceitos, né, com os quais o Comte ali acreditava que ele poderia compreender melhor a sociedade se ele a observasse por meio do quê? Da ciência, da razão, da ordem, da disciplina e do progresso. E aí vocês devem estar pensando, nossa, professora, mas parece que você está lendo aquele textinho, né, que tem no meio da bandeira do Brasil. No nossa bandeira está escrito ordem e progresso, correto?
Caso vocês tenham dúvida, abram aí do ladinho a bandeira do Brasil, confiram, está lá no meio, né? Ordem e progresso. Por quê? Porque nós fomos, naquele momento, né, de proclamação da nossa República, influenciados, né, em 1889, aqui no Brasil, pelas ideias do positivismo. Não é coincidência, tá? É uma relação direta. Naquela época, muitos militares ali, tá? Eles tinham essa influência positivista. Então, é por isso que na nossa bandeira constam esses lemas. São preceitos do positivismo. Ordem, progresso, disciplina e também ciência e razão. Então, por isso eu coloco ali, para o positivismo. A sociedade ela pode ser estudada cientificamente, tá? O conhecimento científico, ele deveria orientar a compreensão da realidade, e a ordem e a disciplina eram associadas ao progresso social. Então, por isso esses preceitos, né? E como a educação era vista nesse contexto, né? Ela assume um papel muito importante na formação dos indivíduos para essa organização social, tá? Então, na educação, pessoal, essa influência ela aparece muito na valorização do conhecimento científico e na defesa de um ensino muito organizado pela racionalidade científica. Era quase que uma defesa, até pessoal, que a sociedade ela deveria ser compreendida quase que por meio de um conhecimento matemático. Por quê? Porque nós sabemos que esse conhecimento matemático ele é mais racional, digamos assim, né? Do que um conhecimento das nossas áreas aqui de humanas, né? Que é mais subjetivo, digamos assim, né? Então, o nosso livro, né, o nosso material de estudo aí também, ele explica isso muito bem e ele relaciona, né, o positivismo com a defesa de um ensino leigo, né, e das ciências, né, claro, e uma organização curricular mais multidisciplinar, tá? E aí, pessoal, muito importante, a gente não pode reduzir o Comte apenas a positivismo igual a ciência. Não é tão simples assim, tem toda uma teoria, né? A ciência ela é uma característica, ela é um modo de olhar a sociedade para o Comte, mas não é exclusivamente o que é o positivismo. A questão central do positivismo, então, e dessa linha de pensamento do Comte, é a tentativa dele, com essa teoria, de produzir uma explicação científica da sociedade em um momento de grandes transformações. Então, para o Comte, eu usar uma forma mais racional, científica, organizada, eu conseguiria entender essa sociedade, organizá-la, porque ela estava num momento instável, e aí, pessoal, chegar na ordem e no progresso que ele gostaria. Então, ele acreditava também que essa organização contribuiria para o progresso. Por isso, também, esses preceitos de ordem e progresso. Organizar uma sociedade cientificamente contribuiria para o progresso da mesma. Então, essa é a ideia do Auguste Comte, e essa é a sua ideia de educação nessa formação do indivíduo para uma organização social para o progresso. Então, bastante importante na nossa linha de pensamento aqui de hoje, tá? Então, nós vimos, né? Nós vimos até agora que a sociologia ela surge para tentar compreender uma sociedade que estava mudando, ok? Ok. Agora nós vamos nos perguntar outra coisa. Nós vamos nos perguntar o que os grandes sociólogos, então, disseram sobre educação, que é basicamente o que a unidade 3 aí do material de vocês, do livro, vai trazer, vai fazer essa reflexão aqui em conjunto com a gente. Nós vimos ali o primeiro fundador da sociologia, o que ele pensava, quais são as principais características ali da sua linha de pensamento e também a sua ideia de educação para o progresso, né, para a organização e tudo mais. E agora a gente faz essa ponte. O que os outros grandes sociólogos desse momento, eles dizem sobre educação? Mas também, né, para saber o que eles dizem sobre educação,
nós precisamos entender um pouco de qual é a teoria deles. E aí, novamente, né, eu faço um outro parêntese importante para elucidar melhor para vocês. Não estudaremos toda a teoria desses três pensadores que nós vamos falar agora, porque é uma teoria enorme, né, gigantesca, muito detalhada, muito pesada, inclusive. Nós estudaremos as ideias base desses pensadores, para que a gente possa entender como isso se relaciona com a educação, ok? Então, nós vamos falar sobre essas ciências sociais e a educação, e a partir dessas ciências sociais, nós vamos conseguir, na verdade, nos perguntar e obter respostas sobre aqueles seguintes questionamentos que nós colocamos ali. Por que existem desigualdades educacionais? Por que a escola influencia os estudantes? Como a sociedade influencia a escola? Ó, a nossa pergunta lá no início da aula. É a sociedade que influencia ou vice-versa, né? Por que determinadas práticas escolares se tornam normas? Essa vai ser uma palavra importante para nós. Normas, valores, tradições. Qual o papel da educação na sociedade? Então, a ideia-chave desse momento aqui para nós é a sociologia, ela amplia o olhar do professor para além da sala de aula. Vamos pensar mais sobre isso daqui que eu coloco. Se eu penso, se eu sou uma professora, eu tenho uma sala de aula, que eu olho apenas para a realidade dos meus indivíduos dentro dessa sala de aula, eu não faço uma reflexão sociológica, como é a nossa proposta aqui. Eu penso no meu indivíduo, aluno. E eu pego o meu primeiro questionamento. Por que existem desigualdades educacionais? Eu vou olhar para uma sala de 30, 40 alunos, tentar observar alguma desigualdade que eu vejo ali. Pode ser que eu nem observe, porque pode ser que dentro daquela sala exista uma igualdade social entre eles e não saiba ter grandes explicações sobre isso. Como a escola influencia os estudantes? Eu estou olhando só para a minha sala e para os meus indivíduos, não estou olhando para uma instituição social que é a escola. Como a sociedade influencia a escola? Mas eu não estudo sociedade, como que eu vou olhar para a escola desta forma? Entendem, pessoal, por que é tão importante, então, esse papel da sociologia para ampliar o olhar do professor? É isso que ela precisa fazer. A sociologia para a educação amplia esse olhar. Isso é extremamente importante. Tá? Então, aí nós chegamos nas teorias sociológicas que eu comentei com vocês, que elas vão dar olhares diferentes, possibilidades, né, de olhares diferentes para os professores, ampliando esse olhar. O professor pode olhar de acordo aqui com o nosso conteúdo, tem outros, tá? Mas nós vamos focar nesses três vieses diferentes ali. Então, nós temos Durkheim, que nós vamos estudar. O Durkheim, ele vê a educação como um fato social, nós vamos entender o que é isso. Max Weber, que fala sobre a racionalização e a burocracia, a organização e tudo mais. E Karl Marx, que fala sobre a sociedade de classes e desigualdade. O Marx, ele é mais conhecido, né? Ele é mais falado, ele é mais citado. Emile Durkheim e Max Weber, um pouco menos, mas são extremamente importantes aqui, não só até para o nosso estudo, mas para nós, viu, pessoal? Para nós que vivemos em sociedade, compreendermos um pouco, pelo menos o básico dessas teorias, que com certeza nos auxilia, inclusive, a olhar para com o outro no nosso dia a dia. Isso é bem interessante, tá bom? E aí vamos começar por Emile Durkheim. Eu, particularmente, falando agora, tá? No meu mestrado, eu estudei Durkheim e eu gosto muito da linha de pensamento do Durkheim, tá? O Durkheim, como eu disse para vocês, ele fala ali sobre uma educação como fato social, tá? E para compreender o Durkheim, nós precisamos pensar o seguinte, como eu coloco ali. Como a sociedade influencia o indivíduo, tá? Então, vamos pensar aqui comigo.
é um dos conceitos mais importantes da nossa aula, tá? Para o Durkheim, pessoal, existem na sociedade regras, costumes, formas de comportamento que não foram criadas individualmente por nós, mas que nós precisamos seguir para participarmos de uma vida social, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês que não é relacionado à educação, mas que eu gosto bastante de dar esse exemplo, porque nos ajuda a entender essa ideia de que nós precisamos seguir uma regra para viver em sociedade, uma regra que não é criada pelo indivíduo, que são as leis de trânsito, tá? Então, as leis de trânsito não foi criada pelo indivíduo, eu, Ana Paula, enfim, entendam o indivíduo como algo muito particular, tá? São normas sociais, né? São normas ali para convivência em sociedade, porque imagina uma sociedade que não tem a lei de trânsito. Como que seriam as ruas? Então, é necessário para a vida em sociedade. E o Durkheim diz o seguinte: eu não sou obrigada a seguir, mas se eu não seguir, eu terei consequências. Para a lei de trânsito, isso é muito claro. Eu não sou obrigada. Se eu pegar o meu carro e andar sem cinto, se eu exceder o meu limite de velocidade, né, passar ali no sinal vermelho, eu consigo fazer isso. Mas eu vou ter consequências. Então, eu vou ser parada pela polícia, eu vou ter uma multa e etc., né, que todos nós conhecemos. Essa ideia é basicamente a ideia do Durkheim, para ficar simples de visualizar uma teoria que é robusta, né, densa. Existem regras que não são criadas pelo indivíduo, mas que esse indivíduo ele precisa seguir para participar da vida social e para que essa vida social flua bem. Ele não é obrigado, entre aspas, ali, né, a seguir todas elas, mas se ele não seguir, ele tem consequências sociais a partir disso, tá? Então, é aí que entra esse conceito do que nós chamamos de fato social, tá? Essas regras são fatos sociais. Então, aí, pensem na escola, tá? Pensem agora na nossa realidade escolar. O aluno, ele chega na escola, o que ele encontra? Ele encontra horário, regras, normas, conteúdos que são organizados ali de acordo com uma norma, né? Formas de avaliação, comportamentos que são esperados ou não dele. Então, ele encontra tudo isso posto na escola. Foi ele quem criou individualmente essas regras? Ou seja, ele nasceu e individualmente ele já sabe que ele precisa fazer isso? Não, não é uma regra individual, não é dele particular, mas ele sabe que ele precisa viver dentro dessas regras na escola. Então, é por isso que eu coloco ali que a educação ela participa da formação do ser social, porque é na escola que são transmitidas normas, valores, conhecimentos, comportamentos, formas de convivência. E aí eu pergunto para vocês, essas normas, valores, enfim, conhecimentos escolares, são relacionadas apenas à escola? Não. O Durkheim enfatiza isso, que a escola ela é uma instituição social, que ela vai fazer parte dessa organização da vida social dos indivíduos, de uma vida que é coletiva. O Durkheim fala muito sobre a maior parte das nossas escolhas serem coletivas e não individuais, tá? E que a escola corrobora, ajuda a fixar isso nos indivíduos. Normas, valores, conhecimentos, regras de comportamento e convivência que são necessárias para uma mínima organização na sociedade, tá? E isso tem um lado positivo, mas o Durkheim também tem o seu lado crítico com relação a isso. Então, por isso que ele trabalha essa ideia em contraposição do que é um ser individual e do que é um ser social. O ser individual, como eu falei para vocês, é muito particular. São características, experiências que são exclusivamente pessoais. Com a educação, esse ser ele se torna um ser social, um ser coletivo.
que aprende normas, valores, formas de convivência que são coletivas, tá? E aí, pessoal, eu pergunto para vocês e vocês podem contribuir aí, colocar no chat que nós vamos ler todas as contribuições aí, que são sempre muito interessantes. Eu gosto bastante de ver a opinião de vocês. O que a escola ensina, então, além de conteúdos? O que vocês aprenderam, né? Pensando ali a partir desse olhar do Durkheim, o que vocês aprenderam na escola que vocês percebem agora que não era só um conteúdo formal, mas que a escola contribuiu para que vocês aprendessem isso num sentido de se tornarem um ser social, tá? Olha como isso é importante, né? Na maioria das vezes, pessoal, nós não paramos para pensar nisso, no que é individual e no que é coletivo, social. Mas muitos autores trazem isso. Um ponto importante também é o seguinte: muitos autores trazem essa concepção de memória também, tá? O Durkheim fala um pouco disso também, sobre memórias que são individuais e memórias que são coletivas. E aí, eu não sei com vocês, mas quando eu li o Durkheim e outros autores nessa linha de pensamento pela primeira vez, como dizem por aí, né, na internet, alugou um triplex na minha cabeça. Porque eu comecei a tentar identificar o que era individual, o que era uma memória minha e o que era uma memória coletiva. Porque a memória coletiva, ela é muito forte. Ela vem, inclusive, de tradições orais que são transmitidas ali de pai para filho, dos avós para o restante da família, das reuniões familiares. Então, isso se confunde muito. Às vezes, nós achamos que algo que nós temos de lembrança é individual, mas não é, é coletivo. Então, fica aí a reflexão para vocês do que vocês acham, né? Que vocês têm de memórias individuais e memórias coletivas, mas entendam, então, esse pensamento do Durkheim para a educação, que é muito importante, que ele diz lá, então, para nós, que a sociedade, ela estabelece normas e a educação, né? Transmite isso nessa socialização para o indivíduo e ajuda a reforçar essas normas, tá bom? Então, esse é o pensamento que nós precisamos ter sobre o Durkheim, tá? Essa diferença entre ser individual e ser social, tá? E aí eu quero trabalhar um pouquinho mais essa ideia com vocês ainda, tá? Ainda não fechamos, porque eu quero muito que isso fique bem claro para vocês, com relação a essa questão da escola, do aluno, né, enquanto indivíduo e tudo mais. Então, vamos pensar que para o Durkheim existe uma dimensão que é individual, como eu falei, e uma dimensão social no mesmo ser humano, né? O individual é aquilo que diz respeito às experiências particulares, já falei isso também, e o ser social, ele vai ser constituído por outras coisas, que são o que nós chamamos de normas, valores, né, hábitos, enfim. A educação, ela participa, então, que fique muito claro, da formação desse ser social, tá? A obra de vocês, inclusive, né, o livro da disciplina, destaca, isso é bastante importante, tá? Que não se trata de eliminar a individualidade, tá? Mas de formar um indivíduo para viver numa sociedade que é muito complexa. Então, né, olha como isso faz sentido para nós agora. E aí, vocês podem também refletir sobre um outro questionamento que eu não coloquei no slide, mas vou fazer aqui para vocês. O que vocês aprenderam, né, sobre isso, sobre o que é individual e sobre o que é coletivo? Tá? Que é associado, claro, a essa pergunta que eu coloquei, né? O que vocês acreditam que vocês aprenderam na escola que não está escrito, então, em nenhum livro didático? Vamos colocar dessa forma, que fica mais fácil, né? O que vocês aprenderam que não está em nenhum livro didático? E aí, quando eu penso sobre essa questão, nós podemos colocar na escola, não é livro didático, não é conteúdo formal, respeitar horário. Eu aprendi isso na escola, tanto enquanto aluno quanto professor.
que nós temos esse ponto. Quando eu falo indivíduo aqui para o Durkheim na escola, não é só o aluno, tá? É o aluno, o professor, a família, tudo isso, todos esses entes estão sendo orientados ali por algumas regras coletivas. Aprendemos a trabalhar em grupo, aprendemos a ouvir o outro, aprendemos a esperar a nossa vez, a assumir responsabilidades. Então, pensar dessa forma, né, o que a gente aprendeu na escola, que não está no livro didático, ajuda a gente a materializar um pouquinho mais essas ideias do Durkheim, que não são tão simples, mas eu acredito que agora a gente conseguiu desmistificá-las um pouquinho mais, tá? Então, a educação para o Durkheim, ela não é só conteúdo, ela não é apenas conteúdo, a escola ela não transmite só conhecimento, ela transmite formas de viver em sociedade. Então, grave nisso. Para o Durkheim, a escola transmite formas de viver em sociedade. Por isso, ela tem uma função que é social. Perfeito? Essa parte aqui eu até comentei com vocês já, né? Eu me empolguei, me antecipei, né? Para vocês imaginarem ali uma escola com horários, regras de convivência e tudo mais. E se essas regras apenas organizam a escola? Então, nós já temos a resposta, que não, né? Essas regras, elas têm uma função que são funções sociais, né? E contribuem para formar o indivíduo. E aí nós chegamos no nosso segundo pensador, não menos importante, né, que é Max Weber. Max Weber vai tratar sobre a racionalização da educação, tá? Depois do Durkheim, então, nós temos uma mudança de perspectiva. Então, entendemos o Durkheim, vamos olhar agora com outra lente. Vamos pensar que nós trocamos a lente do nosso óculos agora para uma de cor diferente. Tá? E aí, nós vamos começar pensando da seguinte forma, para trocar essa lente. E se, ao invés de olhar para as normas sociais, nós olharmos para a maneira como a escola se organiza, tá? E é aí que entra o Weber. Ele vai fazer essa mudança de olhar com relação ao Durkheim, tá? Então, o Weber, ele também é um dos fundadores da sociologia clássica, que nós chamamos, tá? E ele destaca ali no seu pensamento que a modernidade, ela vai ser marcada pela racionalização da cultura e da sociedade. Quando nós falamos de racionalização, né, como eu coloco ali, a modernidade é marcada pela racionalização, é essa razão, tá? É essa forma de organizar de maneira racional. Por isso que eu coloco essa pergunta ali no início, olharmos para como a sociedade, como a escola se organiza. E o Weber faz essa proposta de racionalização, tá? E isso vai poder ser percebido na educação por meio do quê? Os exemplos de organização que nós temos ali. Então, na escola, né, essa organização da vida social, ela é feita por meio de regras, de procedimentos, né, de uma organização documental, de hierarquias, de registros, de avaliações, de burocracias, né, e tudo mais. Então, é fácil, entre aspas, observar essa racionalização dessa organização da sociedade do Weber, quando a gente olha essas práticas educacionais que são familiares a todos nós, né? Esses procedimentos aí educacionais, para todo mundo que já passou pela escola, passou por essa organização. E aí a gente pode relacionar isso também diretamente com o cotidiano dos entes ali da escola. Como eu falei, não só alunos, né? Mas principalmente, mas também professores e funcionários e família envolvida ali em todo esse processo, que nós vamos pensar em uma escola, por exemplo, que vai ter toda essa organização que nós citamos ali, né? De calendários, horários, documentos, avaliações, tudo muito burocrático, né? Essa organização. Então, a escola como organização, tá? Para Weber, essa ideia central.
pessoas, mais procedimentos, mais regras. Então, nós temos essas figuras que eu mencionei para vocês, que não é só o aluno, mas o professor, a coordenação, a direção, a secretaria, ou seja, isso é uma hierarquia de funções dentro da escola, que é uma racionalização dessa burocracia ali, dessa organização. Então, eu organizei de uma forma hierárquica, então isso é um olhar weberiano sobre a sociedade, e que tudo isso é regulamentado por normas, registros, avaliações, metas, né? E aí a gente aprofunda um pouco melhor isso, falando de como que essa organização ela influencia esse trabalho escolar, né? Então, para o Weber, é necessário compreender a ação. Durkheim, fato social, a palavra-chave. Weber, a palavra-chave é ação, tá? Porque ele quer compreender essa ação, essa organização racional, essa burocracia, é justamente como essa racionalização ela alcança esses processos pedagógicos, tá? Ele nos ajuda, o Weber, né, a ideia do Weber nos ajuda a perceber que a nossa escola não é apenas um espaço de ensino, o Durkheim também falou isso, mas ele fala uma outra coisa, o Weber fala que a escola também é uma organização, tá? Então, para Weber, não basta olhar apenas para as estruturas. O que eu preciso compreender? O sentido que os indivíduos atribuem para as suas ações. Então, relacionando isso à educação, a gente pode questionar ali. Por que o estudante participa? Participar é uma ação, né? Então, por que o estudante participa? Por que não participa? Por que o professor utiliza determinada estratégia? Como os sujeitos interpretam as regras? Percebe que nós estamos olhando para as ações dos indivíduos e tentando dar sentido para essas ações? Então, essa é a ideia do Weber, esse objetivo dele, né? O Weber, ele critica bastante, tá, pessoal? O que nós chamamos de pedagogia do treinamento, que é relacionado, então, à especialização, aos títulos, tá? Como eu posso explicar melhor? A representar prestígio social e vantagens econômicas mediante esses títulos, que é essa pedagogia do treinamento. Então, fazer uma pós-graduação apenas para ganhar um salário melhor. É uma crítica weberiana também, tá? Então, quando nós fazemos uma formação, por exemplo, como eu citei, pensando só no certificado, estamos diante, então, de uma lógica, de acordo com o Weber, diferente daquela que nós buscamos para formação, tá? Porque nós buscamos formação para conhecimento, não para ganhar dinheiro, né? Claro que nós estamos falando do pensamento weberiano e todos nós sabemos que é importante a valorização também de forma remunerada, né? Claramente, ok? E aí nós chegamos agora no nosso terceiro pensador, que é Karl Marx. Karl Marx, pessoal, ele estuda a educação e o que nós chamamos de sociedades de classes, tá? Novamente, vamos trocar a lente. Trocamos uma vez de Durkheim para Weber, agora de Weber para Marx. E um outro questionamento, então, para vocês refletirem sobre essa mudança de olhar. Se o Durkheim, ele olha para a integração social, fato social, o Weber olha para a racionalização, para a burocratização das ações, né? O Marx, ao contrário dos outros dois anteriores, ele vai nos convidar a olhar para as desigualdades e para as relações de poder, tá? Isso é muito importante. Por que, professor, o Karl Marx ele fala tanto de classe, luta de classe, desigualdade, relação de poder, mais-valia, revolução do proletariado? Por que ele fala sobre isso? E aí, nós voltamos novamente ao que eu falei para vocês lá da primeira aula, que nós precisamos entender o contexto histórico, tá? Nesse caso, o contexto histórico ele é muito importante.
Porque o Karl Marx e o Friedrich Engels, que é um parceiro dele nas obras também, que nós não citamos aqui, mas eles viveram num contexto que nós chamamos de expansão do industrialismo. Então, eles viveram aquele contexto de revolução industrial que nós falamos, e todas aquelas transformações, surgimento de novas classes sociais, como a burguesia. Então, eles viveram isso, eles observaram isso. E, nesse sentido, eles perceberam, né, a pobreza, eles viram, vivenciaram, né, a pobreza, o sofrimento dos trabalhadores, né, que nós sabemos, quando nós estudamos ali a história da Revolução Industrial, que nesse contexto de saída do campo para as cidades, para trabalhar nas fábricas, né, da Revolução Industrial, que nós passamos a ter fábricas, máquinas e tudo mais, esse trabalhador, ele tinha, desculpe, condições de trabalho muito ruins e salários muito baixos, né? Esses trabalhadores trabalhavam, às vezes, 16, 18 horas por dia, não tinha nenhuma questão, por exemplo, mulher, licença maternidade, não tinha nada disso, óbvio, né? Trabalhavam-se crianças, um ponto, uma curiosidade, mas só para entender, né, o contexto, gostavam-se de contratar criancinhas para trabalhar, porque às vezes as mãozinhas, as perninhas entravam em lugares das máquinas, das fábricas, nas chaminés, que de adultos não. Então, contratavam-se crianças, mulheres, enfim, idosos, todo mundo que quisesse trabalhar por um salário muito baixo, que não dava condições dessas pessoas morarem em lugares adequados, então tinham muitos problemas também de alimentação e moradia, não tinha nada relacionado à assistência de saúde, à proteção nesse sentido. Então, essas criancinhas das chaminés acontecia de perder um braço, uma perna e é mandado embora e acabou, chama outro no lugar. Então, o início desse processo de revolução industrial, tá, pessoal? Isso é história é ciência, foi muito complicado para a vida do trabalhador. E o Marx, ele vivencia essas situações, que não eram situações isoladas, né? Que elas estavam relacionadas aí ao funcionamento do capitalismo e à formação de uma classe dominante, que nós temos, né, duas grandes classes nesse contexto. O proletariado, que é o empregado, e o patrão, né, que é o dono da fábrica ali. É dessa luta de classes que o Marx fala, tá? Do proletariado contra o patrão, né? Uma luta de classes sociais que nunca elas chegariam num consenso porque têm interesses diferentes, tá? Então, por isso, para Marx, esse conceito é fundamental, de luta de classes, tá? E para Marx também é fundamental a gente entender que o trabalho, até citei lá no início dessa aula, é um elemento central para a gente compreender a sociedade, tá? O Marx, ele afirma que o trabalho ele é o motor da história e da luta de classes. Então, é claro que ele vai olhar para as relações sociais e para a educação a partir desse olhar. Por isso eu estou contextualizando. O olhar da luta de classes, o olhar da desigualdade. Então, por isso eu enfatizo ali no slide que a sociedade capitalista, para Karl Marx, ela é marcada por essas relações de produção, por uma divisão social, né, entre as classes, desigualdades, relações de poder que são estabelecidas, tá? E como que a educação, ela entra nessa história? Aqui é uma das partes também mais importantes da nossa aula. Eu falei isso mais de uma vez, mas é verdade, tá? Se a sociedade, pensem comigo, se a sociedade ela é desigual, a educação também pode ser atravessada por essas desigualdades, correto? Volta lá no início da aula. Nós falamos no início da aula que a escola, ela faz parte, que a educação ela faz parte de uma sociedade na qual ela está inserida. Se nós estamos falando que essa sociedade ela tem problemas de desigualdade, esse problema, eles chegam ou não na escola? De acordo com Karl Marx, sim, né? Então, nós temos uma discussão bem legal que é estabelecida aí no livro da disciplina de vocês, que ela basicamente vai pela linha de pensamento de que se a sociedade capitalista, né, se nessa sociedade a escola ela pode contribuir para as relações sociais, que é o que nós estamos falando, ela também pode contribuir
para as ideologias das classes dominantes, que é esse pensamento aqui da obra do Karl Marx. Isso, pessoal, muito importante. Não significa simplesmente dizer que o Marx acha que a escola não presta, tá? Não podemos afirmar isso. Ele não está falando que a escola não presta, ok? Não é essa questão. A questão é compreender que para a obra Linha de Pensamento de Karl Marx, a escola vai estar inserida numa sociedade que ela é marcada por relações de classes, relações de poder. E, portanto, ela pode, percebam, ela pode reproduzir determinadas relações sociais. Mas aí, tá, pessoal, eu até faço um questionamento para vocês, podem contribuir aí no chat. Se a escola ela pode contribuir com a reprodução de desigualdades sociais, será que ela também não pode, dependendo do nosso papel, né, de professores e toda a estrutura, né, que envolve ali os entes escolares, também ajudar a diminuir essas desigualdades? Então, fica uma reflexão importante para nós aí também, né? Então, eu coloco um exemplo ali no slide para elucidar o pensamento do Marx, que é o seguinte: eu tenho ali um estudante A com mais recursos e apoio, e um estudante B com menos recursos e maiores desafios. Muito comum no nosso país. Pessoas com melhores oportunidades e pessoas com menores oportunidades. A pergunta é, então, o desempenho desses estudantes A e B depende apenas do seu esforço individual? Eles podem contribuir também no chat, pessoal. Fiquem muito à vontade para que vocês deem a opinião de vocês nessas reflexões. Como eu falei no início, nós não estamos aqui estabelecendo julgamentos de valores ou sendo maniqueístas no sentido de dizer que algo é 100% correto, bom, ou algo é 100% incorreto ou ruim. E nós não podemos fazer isso, na verdade, tá? Isso não é o nosso objetivo. É conhecer todas as linhas de pensamento e conseguir ter um olhar sobre todas elas e aplicar isso no nosso dia a dia. E ver, na verdade, no nosso dia a dia, essas relações se estabelecendo na escola, na sociedade e de forma geral, né? Então, né, antes de a gente chegar no nosso estudo de caso, só para eu falar um pouquinho mais sobre essa questão de educação e sociedade, para que fique claro e a gente encerrar o Karl Marx. Então, coloquei os 12 estudantes ali. Então, nós podemos explicar, né, como eu disse para vocês, ali fiz esse questionamento, esses resultados escolares só pelo esforço individual? Tô vendo, vejo as respostas de vocês, mas vamos dar a resposta do Karl Marx, né, que é o nosso objetivo entender esse cara aqui, né? Karl Marx disse que eu não posso justificar isso apenas no esforço individual, que isso não acontece na nossa realidade, né? Por quê? Porque existem condições diferentes. Se um aluno ele tem mais recursos, eles têm mais apoio, ele vai ter um desenvolvimento individual diferente de um aluno que tem menos recursos e menos desafios. E por isso, hoje, na educação, a gente usa um termo muito importante, que talvez vocês saibam a diferença também, podem contribuir aí no chat. Existe diferença entre igualdade e equidade, tá? Quando eu falo assim, eu vou proporcionar igualdade para o meu aluno A e meu aluno B. Igualdade é eu dar exatamente a mesma coisa para ambos. Ou seja, vou dar um exemplo. O aluno A é surdo, o aluno B não. Eu aplico a mesma prova para ambos. É igualdade. Eu estou dando as mesmas condições. Mas eu posso fazer isso? Segundo os nossos pensadores, né, mais conceituados aí, relacionados à educação, inclusive, não. Eu tenho que fazer o seguinte, dar equidade. Equidade é proporcionar para esses alunos o que eles necessitam para que eles fiquem em pé de igualdade. Nesse caso, para que eles façam uma prova e que essa prova seja justa para ambos, eu preciso que essa prova do A seja adaptada, ou que tenha um intérprete, né, de Libras, se o aluno for, né, fluente em Libras,
para que ele esteja nas mesmas condições que o aluno B, que não é surdo. Isso é equidade. Então, na educação, nós buscamos muito isso, tá, pessoal? Esse conceito de equidade, para que os alunos fiquem no mesmo equilíbrio ali, no mesmo lugar, no mesmo momento. Isso acontece 100% das vezes? Não, porque é muito difícil proporcionar equidade. Só que se a gente parar de buscar, não vai acontecer mesmo, né? Então, para além do indivíduo, nós precisamos olhar para quais condições sociais esse indivíduo possui, quais oportunidades estão disponíveis para ele, como as desigualdades econômicas, né, elas interferem na realidade dele. Existem diferenças no acesso aos recursos ou não? A escola reproduz mesmo essas desigualdades ou, como eu falei para vocês, ela enfrenta essas desigualdades? Então, nós precisamos, todos que trabalhamos de alguma forma com educação, ter esse olhar para o indivíduo, nos perguntarmos, nos fazermos aí esse questionamento. E aí, nós chegamos no nosso estudo de caso, que ele é bastante importante para fechar essa linha de pensamento. Esse estudo de caso, ele diz assim: uma escola percebe um aumento das dificuldades de aprendizado e baixa participação dos estudantes. É um estudo de caso bem simples, mas elucida muito bem. Como cada autor poderia analisar? Então, vamos pensar sobre esse caso aqui da escola. Durkheim, Weber e Marx terão olhares diferentes, correto? O Durkheim, ele vai se perguntar assim: que valores, normas e processos de socialização estão envolvidos nisso, nessas dificuldades de aprendizagem? Já o Weber, ele vai falar assim: não, Durkheim, eu acho que a gente tem que fazer outra pergunta. A gente tem que perguntar o seguinte: como a organização, as regras e os processos da escola interferem nas ações? Aí o Karl Marx vai falar: não, Durkheim, Weber, na verdade, eu acredito que nós temos que perguntar quais desigualdades e relações sociais podem estar influenciando os resultados. E aí o desafio desse estudo de caso é perguntar para vocês: qual dessas três análises explica melhor o problema? Então, podem dar a contribuição de vocês aí no chat. Qual das três vocês acham que é uma pergunta mais adequada para o caso dessa escola, que tem um aumento de dificuldade, né, de aprendizagem, baixa participação? Provavelmente, se tem aumento de dificuldade, baixa participação, também temos casos de evasão escolar, que é uma grande preocupação no contexto educacional brasileiro hoje, taxas de reprovação, né, que também é uma grande preocupação. Uma coisa ela está relacionada à outra. Será que nós temos que olhar para as normas, para o fato social? Nós temos que olhar para os processos, para as ações? Ou nós temos que olhar para as relações sociais que estão envolvidas nesse caso? E aí, nós chegamos num ponto-chave aqui para a nossa aula. Durkheim está certo ao pensar dessa forma, que nós temos que olhar para as normas, valores, enfim? Está certo? Ele não está errado. Weber está certo ao acreditar que nós devemos olhar para a organização, para as regras, para os processos? Está certo? Não está errado. Karl Marx está certo quando ele diz quais desigualdades e relações sociais podem estar influenciando os resultados? Com certeza. Karl Marx também está certo quando ele estabelece essa pergunta, esse desafio para nós aqui. Mas espera lá, professora, você está me dizendo que os três estão certos? Sim, pessoal, é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, que são lentes diferentes para observar a mesma realidade, como eu já falei. Esses três questionamentos, eles são corretos, e é justamente isso que nós temos que fazer, é identificar no nosso contexto, no nosso dia a dia,
qual melhor se adequa para cada momento, mas eu não preciso excluir nenhum deles. Eu não preciso dizer que o Durkheim está errado, que o Marx está errado. Eu preciso ter um olhar das ciências sociais, como nós falamos no começo, que é um olhar que vai buscar as linhas de pensamento desses três pensadores e de outros também que estão aí por vir, que não estão aqui como foco da nossa disciplina, mas também são extremamente importantes. Então, não é o caso de escolher linhas de pensamento, é saber fazer essa junção e ter esse olhar completo de todas essas lentes para observar a mesma realidade, ok? E para nós partirmos aí para o nosso fechamento, nós temos uma síntese rapidinha ali desses três olhares, né? Para que fique em quadro até mais simples para vocês verem os três em conjunto. Então, bem rapidamente, o Durkheim tem como pergunta central como a sociedade forma o indivíduo, e para a educação a palavra-chave é socialização. Para o Max Weber, a pergunta ela é como os sujeitos de organizações agem, e a palavra central é racionalização. E para o Marx, nós temos como as desigualdades sociais atravessam a educação. E, como ideia central, classes e reprodução de poder. Ok? E aí, para vocês levarem da nossa aula e já continuarem pensando, para a gente depois vir para a aula 3. A educação, ela não acontece fora da sociedade. Eu falei que a gente ia retomar, né, a primeira pergunta que eu fiz. Então, temos ela aqui como resposta. A educação não acontece fora da sociedade. Ela forma a sociedade e, ao mesmo tempo, ela é formada por ela. Ok, pessoal? Então, eu espero que eu tenha contribuído aí para conseguir fazer com que vocês entendam um pouco melhor esses pensadores e como isso influencia a educação e a sociedade, que a escola é profundamente transformada por a sociedade, também transforma a mesma, que a educação ela é um fenômeno social muito importante, ok? Então, não basta perguntar para a gente fechar a nossa aula, não basta perguntar por que o aluno ele não aprende. Nas perspectivas sociológicas que nós vimos hoje, elas nos ajudam a perguntar em que sociedade, em que contexto esse indivíduo, em que condições esse aluno ele está aprendendo. Ok? Professora Tamires? Obrigada, professora. Muito obrigada pela sua aula. Que bom seria se a gente sempre pudesse ter mais aulas assim, né? Eu sempre falo que é um prazer estar aqui, porque a gente sempre está aprendendo mais, né? Um conteúdo denso, teórico, mas assim, muito bem elaborado, muito bem discorrido. Parabéns, prof, pela sua aula, agradeço. E é um privilégio estar aqui na mediação. Agradeço a presença de todos os alunos. Não se esqueçam de voltar lá no começo, printar o slide com os lembretes. E sempre anotar todos os prazos aí para não se perderem. Além de se familiarizar com todo o conteúdo da disciplina, que são conteúdos bem pertinentes, e eu tenho certeza que quanto mais vocês se aprofundarem nos conteúdos, melhor e mais claro vai ficar tudo que a professora passa aqui nas aulas ao vivo. Tá certo? Pessoal, um abraço, boa noite, bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau.